Meus amados, nós vamos entrar agora numa série que provavelmente todos os anos a gente vai viver. É o tempo do advento, né? E por isso o tema do sermão de hoje, dentro da série do advento, é a esperança tem nome, Jesus. E eu olho, foi muito bem a calhar a história de Emaús, porque eu olho que aquele povo, antes da vinda do nascimento de Jesus, passou por um tempo de 400 anos de silêncio de Deus. Imagina o que é Deus se manifestar na terra durante muitos anos, milênios, Deus se manifestando, e de repente, depois do profeta Malaquias, 400 anos de silêncio. Nenhuma voz que quebrasse a escuridão espiritual instalado naquele momento. Era como o céu estivesse quieto. Para muitos, com certeza, Deus tinha abandonado a terra, virado as costas, né? E esquecido do povo. Mas mesmo nesse silêncio, Deus estava ativo, fiel e conduzindo a história. Quando a gente olha para o advento, a gente entende a espera que nos conduz na caminhada da fé. E nessa espera, muitos deixam de lado. Mas a gente vê na história que nós vamos ler que Simeão, Maria, José, eles creram que esse silêncio não era o abandono de Deus, mas o tempo que ele cumpriria a sua promessa. Talvez na nossa caminhada a gente veja tempos de silêncio de Deus nas nossas vidas, onde a gente acha que Deus não está falando e nem agindo. É o tempo que eles estavam vivendo nisso. E o advento, né, esse tempo de espera do Natal, é um tempo que nos faz lembrar que apesar desse aparente silêncio, Deus está vivo. E a gente vê que Natal não é apenas uma festa comercial ou um movimento pagão, com símbolos pagão. Você vê Papai Noel, não tem nada a ver com o cristianismo. Mas é um símbolo pagão, um símbolo comercial em que toda a humanidade, né, se mobiliza em torno disso no final do ano. Mas o Natal para nós significa o momento da lembrança e da esperança. A esperança que não é em vão. Por isso, quando a gente espera o Natal, a gente espera ansioso, não por ganhar presente, mas ansioso de ver a promessa do Senhor sendo cumprida. E Deus cumpriu a sua promessa. Existia 400 anos de espera e Deus cumpriu a sua promessa com a vinda do Senhor Jesus. Então, a gente vai ver que num mundo marcado por incertezas, ansiedades, trevas, é difícil a gente viver com esperança. Mas há esperança. E essa esperança chama Jesus Cristo. Por isso, eu convido a igreja a abrir no Evangelho de Lucas, capítulo 2, 25 a 32. Lucas, capítulo 2, 25 a 32. O cântico de Simeão. Convido a igreja a ficar de pé para a leitura da palavra. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão. E este homem era justo e piedoso e esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Ele tinha recebido uma revelação do Espírito Santo de que não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram um menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava,
Simeão o tomou nos braços e o louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e glória do teu povo de Israel. Ainda de pé, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor traga, Senhor, esclarecimento e testifique através do teu Espírito Santo aquilo que o Senhor quer falar para cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. A esperança nasce na intimidade com Deus. Olha que interessante aqui, né? Simeão era um homem justo, piedoso, esperava, ou com esperança, e o Espírito Santo pairava sobre ele, o Espírito se pairava sobre a vida dele, e revelava a ele aquilo que o Senhor queria que o revelasse. Simeão não perdeu a sua esperança. Você já perdeu a sua esperança? Quando a gente olha para os 400 anos, lógico que Simeão não tinha 400 anos, né? Mas provavelmente por volta de 60 anos de idade, né, ser um líder da igreja, né, judaica, talvez ele tivesse por volta de 60 anos já, alguém formada, idosa. Eu não tenho na pesquisa a idade dele. Mas imagina que já haveriam sido passados 300 anos do silêncio de Deus, 350 anos de silêncio, quando esse momento ele recebeu Jesus lá na sinagoga. Agora, o que chama a atenção Lucas é mostrar que mesmo durante 400 anos ele não deixou de ser justo. Ele não deixou de cumprir as normas do Senhor, as leis mosaicas. Porque lembrando, as leis perderam o sentido, as leis rituais perderam o sentido depois que Jesus morreu. Até a morte e ressurreição de Jesus, o que era válido eram os ritos religiosos judaicos. Então, quando Jesus nasceu, todos os ritos eram válidos, e aqueles que eram corretos, eles cumpriam esses ritos. E por que Simeão era justo? Porque ele cria, agia e vivia segundo a prática da justiça de Deus através das suas leis. Então, mesmo diante do silêncio, ele se manteve firme. E talvez uma dificuldade que a gente tenha na nossa caminhada é que quando Deus está em silêncio no momento da nossa vida, a gente deixa de praticar e viver a fé. Deus esqueceu de mim. Na verdade, Deus não esqueceu, não está silencioso. Ele está vivo, pronto, agindo na nossa história, mas nós não estamos percebendo essa ação. Por isso que nós não podemos abandonar a nossa caminhada de fé, porque Deus está em silêncio. E Simeão também tinha um outro ponto importante que Lucas ressalta aqui. Ele era piedoso. E ser piedoso é praticar a fé de forma constante e correta, vamos dizer assim. Seguir aquilo que a fé nos determina. Quando a gente olha para Simeão, 2 pontos nos chamam a atenção dentro dessa questão de ser piedoso. Ele amava Deus sobre todas as coisas e amava o próximo. O Senhor Jesus, mais para frente, depois que iniciou seu ministério, questionado pelos fariseus, ele disse: quer cumprir todos os mandamentos da lei? Ame a Deus acima de todas as coisas e ame o seu próximo. Abaixo disso, né, através do amor a Deus e amor aos próximos, toda a lei é cumprida. Hoje, quando a gente caminha na nossa fé, para que a gente possa ser piedoso, 2 coisas a gente precisa fazer. Piedoso no sentido de cumprir os mandamentos do Senhor. Colocar no nosso coração a centralidade em Jesus Cristo.
e não virar as costas para o outro. Não só o necessitado, mas aquele que está do meu lado. Talvez aquele que eu não tenha relacionamento. Talvez com aquele que seja o meu inimigo. Então nós temos que amar ao próximo e amar a Deus. Simeão caminhava dessa forma, mesmo no silêncio de Deus durante 400 anos. Agora olha que interessante, ele vivia na esperança. E qual esperança que Simeão vivia? Na esperança do cumprimento da profecia dos profetas, ou da mensagem de Deus. A esperança de que viria um rei, um rei, um libertador, que tiraria o povo da escravidão e traria eles a um reino novo. Era isso que eles esperavam, a restauração do próprio povo. Porque o povo, ao longo da sua história, foi muito escravizado. Por conta da sua rebeldia, da sua dura cerviz, vários impérios foram lá e levaram o povo de Israel cativo. Assim como nós caminhamos muitas vezes longe de Deus e somos escravos da nossa própria vontade, escravos do pecado. Agora, por que Simeão se manteve firme, piedoso e justo na sua caminhada? Está muito claro no texto de Lucas. Porque o Espírito estava sobre ele. Não foi a sabedoria dele. Não foi o seu conhecimento, a sua cultura ou qualquer outro mérito que ele tenha. O que fez ele permanecer justo, piedoso, foi a presença do Espírito sobre ele. O discernimento de enxergar Jesus como o Salvador prometido não veio de conhecimento, veio da ação do Espírito Santo sobre a vida deles. Muitos hoje se perdem na estrada da vida porque sustentam a sua fé no seu próprio conhecimento. Eu estudei, então eu sei o que eu estou falando. Ou então, eu penso dessa forma. Ideologia, conhecimento, ou talvez ritualismo. Se eu pratico os ritos religiosos, então eu estou com a minha esperança no lugar certo. Porém, se o Espírito Santo não nos dirigir na nossa caminhada, nós estamos colocando a nossa fé, a nossa esperança naquilo que não é Cristo. Por isso, a importância da ação do Espírito Santo na nossa vida. Talvez a grande dificuldade dos presbiterianos da Igreja Reformada é que esteja fundamentando a sua fé muito na razão e no conhecimento teológico, mas não na ação do Espírito de Deus nas nossas vidas. Eu não digo que nós tenhamos que ser pentecostais, como Assembleia de Deus, não é nesse sentido, de dar valores demasiados a falar em línguas, a profecias, não é nesse sentido. Mas é compreender que Deus fala através de nós, por meio do Espírito Santo. A nossa conversão é por conta do sacrifício de Jesus Cristo, mas é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Se nós não crermos que o Espírito Santo age em nossa vida, nós não teremos discernimento do que é de Deus e do que não é de Deus. Esperança, firme esperança e uma esperança frágil. Agora, uma coisa que é importante: a piedade mantém a esperança viva. A esperança nasce da revelação de Deus, do Espírito Santo, que nos mostra que a salvação chegou através de Jesus Cristo, assim como mostrou a Simeão. Mas o que nos mantém firmes nessa caminhada é a nossa vida espiritual prática. Olha só o que Lucas fala. Movido pelo Espírito Santo, Simeão foi ao templo. Então ele não foi por um ato religioso. Ele foi porque a expressão de fé dele, a vivência de fé dele o levou à igreja.
E talvez muitos entendam que o caminhar em igreja como comunidade não é expressão de fé, é simplesmente um momento de encontrar com as pessoas. Não é. Ir na igreja é um momento de culto, adoração a Deus e expressão. Não dá para fazer pela internet. Não dá para ser desigrejado. Eu participo da igreja, mas à distância. Não. A piedade, o viver a fé genuína, inclui a comunidade e a caminhada como igreja. A fé não é apenas intelectual. Algo que está aqui dentro, que eu creio em Jesus Cristo. Mas você põe isso na prática. O que nós estamos vendo aqui é que no tempo de silêncio, o que manteve Simeão firme foi a prática da fé dele exteriorizada. Viveu a prática da fé. É a fé encarnada. Assim como uma árvore que dá frutos. São vários exemplos e símbolos e figuras que nos mostram a seguinte questão: se a gente não põe para fora aquilo que está dentro do nosso coração, a gente não vive o que a gente acredita. Como pode uma árvore não dar frutos? Se a árvore não dá frutos, o que o Senhor Jesus fala? Não serve. Serve só para ser cortada fora e jogada no fogo. Por isso, a importância da nossa vida piedosa. Ou seja, de expressar no dia a dia a nossa fé. O que Maria e José faziam naquela época? Expressavam a fé deles. Por isso que eles foram na igreja. Meu filho nasceu, deixo de ir na igreja. Não, gente. Meu filho nasceu, eu levo ele na igreja. Meu filho é pequeno, dá trabalho na igreja. Não, leva na igreja. Mas por que eu levo na igreja? Porque é lá que ele vai ser cuidado. Vou dar um parênteses aqui. Sábado a gente terminou os trabalhos da Assembleia, lavar todas as louças, deixar passar pano, deixar tudo bonitinho, né? E aí a gente estava saindo aqui, era por volta acho que de umas 4 horas, acho que, não sei, a Elisete depois pode confirmar, era por volta de umas 3h30 mais ou menos da tarde. E a gente encontrou uma pessoa aí na rua, né, que passa sempre aqui na frente, e ela falou assim: eu nunca vi gente aqui na frente no horário que eu passo, e hoje você está aqui, pode conversar? A gente ficou mais 1 hora conversando ali fora, e ele estava resumindo. Ele falou assim: eu preciso de uma igreja que esteja aqui, é um estrangeiro, eu preciso frequentar uma igreja, porque eu lembro que quando eu era criança, lá no país onde eu morava, eu lembro que minha mãe me levava na igreja. E isso ficou marcado no coração dele. E ele falou para mim: eu preciso de uma igreja onde tenha adolescentes, porque o meu filho tem 13 anos e eu quero que ele viva o que eu vivi lá no meu país. Eu falei: pode vir aqui que a gente tem uns adolescentes aqui, bala, fera. E eu falei: venha viver conosco. O que é isso? Prática piedosa que mantém a fé viva. Quanto mais ele vive, mais você vive a sua fé, mais você põe para fora aquilo que está no seu coração, mais você se mantém firme. A grande dificuldade é o tempo. Isso é um problema para nós. A gente muitas vezes fala assim: não, o diabo é um problema. Não, o diabo é um problema. Existe uma luta espiritual contra o cristão. Não é coisa de neopentecostal, não. Existe de fato uma luta espiritual contra o reino de Deus. Mas o tempo é um grande inimigo nosso. Por quê? Porque a gente quer as coisas imediatamente. A gente se angustia quando não vê o resultado imediato. E muitas vezes a gente vai, com esse silêncio, vai se deixando levar. E aquele entusiasmo do começo, que vivia no nosso coração, dá lugar a uma fé de razão e fria. A fé prática dá lugar à incerteza. Será que nós temos na nossa caminhada abandonado a nossa vida piedosa, permitindo que o cansaço dirija nossa vida? Eu não digo que a gente não vá ficar cansado. É
É normal, nós somos humanos, existimos limites, vivemos situações. Mas o importante é que se a gente perder a prática da fé, a gente começa a perder a esperança. Daqui a pouco eu não vou mais à igreja, porque eu estou cansado. Daqui a pouco eu não oro mais, porque eu estou cansado, eu estou frio. O que é importante é a gente lutar para que a gente mantenha sempre vivo no nosso coração essa fé viva, essa fé prática. Para isso é importante que a gente dê espaço para o Espírito Santo comandar a nossa vida. Quando a gente olha para nós, a gente enfraquece. Quando a gente dá espaço ao Espírito, a gente é fortalecido. Agora, aonde está a nossa esperança? A gente viu aqui que a esperança nasce com a intimidade com Deus. É preciso ter piedade, ser justo, caminhar perto de Deus, deixar o Espírito Santo agir. A piedade mantém a esperança viva, ou seja, a nossa prática de fé nos deixa a esperança viva. Mas aonde é e o que é a nossa esperança? Jesus é a nossa esperança. Agora, a grande questão: em quem você tem depositado a sua esperança? Talvez a gente diga: não, pastor, eu estou aqui, a minha esperança é em Jesus Cristo. Não, com certeza. Mas será que nós temos depositado a nossa esperança em Cristo, mesmo diante do silêncio? O que fez Simeão? Para a gente poder entender que ele de fato depositou a esperança em Jesus Cristo. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus e disse: agora, Senhor, pode me despedir em paz, porque segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Olha só que interessante. Simeão não depositou a fé dele no imperador romano. Porque naquela época, quem coordenava ou mandava no mundo era o Império Romano. E eles tinham um lema de paz. O Império Romano trouxe paz à terra. Ele chamava de Pax Romana. Só que a Pax Romana não era a paz de Jesus Cristo. Era a paz da violência. Ou você faz o que o imperador mandou, ou você morre. Então, pela opressão, existia uma suposta paz naquele lugar, no império. Eu acho que eles esqueceram de trocar o slide lá. Então tinha essa promessa de paz. Outra coisa que a gente deposita a nossa esperança é na segurança do trabalho duro. Eu trabalho porque eu vou ter uma segurança no futuro. Quanto mais eu trabalho, mais segurança eu tenho na minha vida. Ou então, na ascensão social. Quanto mais poder, quanto mais alto na cadeia social, mais eu tenho segurança na minha vida. Ledo, engano. Quem deposita a sua esperança nessas coisas, deposita sua esperança em questões frágeis. Simeão não depositou a sua esperança nessas coisas, mas ele continuou esperando em Jesus Cristo. Imagina que ele fala: agora eu posso morrer, porque agora o mais importante para mim, é a minha esperança, é o Cristo que eu vi a promessa cumprida. Não preciso de mais nada. Será que nós, na nossa caminhada, temos guardado Cristo como nossa esperança? Ou a nossa vida é decidida e direcionada por outras esperanças? Eu queria caminhar para a conclusão. Ao olharmos para Simeão, descobrimos que a verdadeira esperança não nasce no conforto
nem da ausência de problemas, nem de garantias humanas. Ela nasce daquele momento em que, mesmo em silêncio, Deus continua agindo. Se a gente olhar para a vida dos discípulos que caminhavam em Emaús, que dificuldade! Aonde estava de fato a esperança no coração deles? Aonde? Se diante do silêncio dos 3 dias, dos 40 dias, ou onde começa os 40 dias de Jesus caminhando na terra, aonde estava a esperança se de fato eles creram que Jesus Cristo era o Messias enviado? Aí eu me recordo que nessa passagem, mais uma vez, a presença de Deus se faz necessário para que a gente possa discernir e ter esperança na vida eterna. Foi quando Jesus, no final desse caminho, sentou à mesa com eles. E aí os seus olhos abriram quando Jesus partiu o pão. Mas foi necessário, depois disso, descer o Espírito Santo sobre todos aqueles que se converteram. E a partir da descida do Espírito Santo, então todos que creem em Jesus Cristo recebem o dom do discernimento. Não é algo mágico, mas é a possibilidade do Espírito Santo testificar no nosso coração. E aí nós somos chamados a 2 coisas. Ou damos liberdade à ação do Espírito Santo e permitimos ele conduzir a nossa vida e fortalecer a nossa esperança, ou a gente dá espaço para a carne, para os nossos desejos. E a partir dali, a gente não mais consegue enxergar a ação de Deus e manter firme a nossa esperança viva. Amada igreja, a esperança tem nome, Jesus Cristo. Ele veio, ele reina e ele voltará. É por isso que, como Simeão, Maria e José, podemos viver em paz, sabendo que os nossos olhos também contemplarão a salvação do Senhor. Amém? Feche os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, eu sei que não é fácil, Senhor, manter a esperança viva. Principalmente, Senhor, nos tempos de ansiedade que vivemos, onde tudo, Senhor, é frágil, tudo é líquido, Senhor, se transforma a cada momento. E muitas vezes, Senhor, a centralidade da nossa vida está em nós mesmos. Por isso, Senhor, não é fácil a nossa caminhada. Quantos, Senhor, a gente vê durante o caminho que se perdem, Senhor, se enfraquecem, porque não conseguem, Senhor, enxergar em Jesus Cristo a esperança eterna da vida eterna. O que eu peço a Ti, ó Pai, é que através do Teu Espírito Santo, o Senhor possa falar ao coração da Tua igreja. A cada um de nós, Pai, que nos reunimos aqui nessa noite para adorar o Senhor. Que a partir de, Senhor, do mover do Teu Espírito, os nossos olhos sejam abertos e os nossos ouvidos destapados. E que possamos ter, meu Pai, discernimento e saber que o Senhor Jesus é o nosso Rei e Salvador. E que em breve irá voltar para nos resgatar e levar à eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.